Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22. Hoje eu quero falar algo bem interessante. Eu acredito que ninguém faz nada sozinho. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Essa é uma frase antiga, mas que é verdadeira. E ninguém ergue uma grande igreja sozinho. Ninguém ergue um grande ministério sozinho. A gente precisa de gente do nosso lado. E quando você olhar para qualquer um desses pastores que estão vivendo o crescimento de igreja, eles têm um exército do lado deles, que eles foram formando. Se você for lá no Carlitos, vai ver um exército enorme. Eu fico olhando, né? Em todas as áreas. Hoje ele estava falando do departamento infantil. Eu fico pensando quantas pessoas estão lá servindo. E assim é em cada uma das nossas igrejas. Então, vou falar sobre formação de líderes, como você forma líderes vencedores. É bem interessante essa palavra. Quantos aqui são pastores? Deixa eu ver. Pastores, pastoras, vale para todo mundo, bispo, bispa, apóstolo, quarta pessoa da Trindade. Se quiser. 1 Samuel 22 diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Amém? Nós já oramos. Então hoje eu quero falar um pouquinho, formando líderes vencedores. Davi formou um exército de vencedores. E eu quero olhar como que nós formamos líderes de células, líderes de ministérios dentro da igreja local e para fora da igreja local, a partir de gente que chega até nós e que não são quase nada, e que precisam ser trabalhadas para chegarem a ser aquilo que Deus projetou que elas fossem. A primeira coisa que eu queria começar dizendo a você é que nenhum líder nasce pronto. Todo líder, o futuro líder, precisa ser formado. Um grande engano da classe pastoral é achar que as pessoas vão chegar prontinhas para você, e você vai pegar esses líderes e eles já vão sair fazendo. Esse é um grande engano. As pessoas vão chegar para você como elas chegaram para Davi, e daqui um pouquinho eu vou te dar as características, o perfil desses homens que chegaram até Davi, e como que Davi fez para formar esse exército. A questão hoje é como pegar um grupo de homens fracassados e fazer deles líderes vencedores, e fazer deles gente boa na casa de Deus. Davi pegou um grupo de homens improváveis e fez deles um exército poderoso. Alguns daqueles homens, alguns anos depois, tornaram-se os principais valentes do rei Davi. Nessa época, Davi não era rei. Aqui, Davi estava fugindo de Saul. E ele se esconde nesse vale, né, nessa região da caverna de Adulão. E alguns homens ficam sabendo que ele está lá. E eles vão se juntando a Davi. E o que eu quero encorajar você é que é possível pegar qualquer pessoa nessa situação e pelo poder do Evangelho, pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, transformar essas pessoas improváveis em poderosos líderes na casa de Deus. Você pode dar um amém aí? Amém. Como Davi formou o seu exército? Como disse, ele não era rei, ele tinha fama de ter matado Golias, mas ele era um jovem. Davi, é interessante olhar para esse texto, porque eu creio que Davi aqui devia ter seus 24, 25, 26 anos no máximo, não era mais do que isso. Porque aqui era poucos anos depois dele ter matado Golias. Ele é um jovem de 20 e poucos anos. E como é que, agora, imagina comigo, um cara de 20, vamos imaginar que fosse 25 anos, e agora ele tem 400 homens diante dele, e ele tem que formar desses homens o seu primeiro exército. Como Davi fez isso? Homens sem esperança, homens derrotados. E aí a Bíblia vai dizer lá em 2 Crônicas algo muito interessante.
Mais tarde a Bíblia vai dizer que o exército de Davi era tão forte, tão vencedor, que a Bíblia diz que era como o exército de Deus. No final eu vou dar esse texto para você. A primeira coisa que eu quero começar dizendo a você é que você pode viver uma vida extraordinária, partindo do nada ou do quase nada, se você tão somente resolver confiar na palavra de Deus. Mas antes, deixa eu te dar o perfil dos homens que se juntaram a Davi. Se você der uma olhada no texto, eu li aqui na RA, mas se você ler na linguagem de hoje, vai ficar mais claro. Homens, preste atenção, os homens que se juntaram a Davi. Homens desacreditados, derrotados, endividados, estava todo mundo no cartão de crédito, incapazes de prosseguir com a normalidade em suas vidas, amargurados, a Bíblia diz isso, amargurados de espírito. Pensa num negócio, a pessoa amargurada de espírito, feridos com as decepções das lutas cotidianas. Repetindo, homens desacreditados, derrotados, endividados, incapazes de prosseguir com a sua vida normal, amargurados de espírito e feridos com as decepções da vida. Esse foi o grupo, esse era o perfil. Aí como você pega gente assim, que chega na igreja, que veio lá do morro, que veio da favela, aqui chama comunidade, um nome bonito, que veio da comunidade. E como pegar esses caras na casa de Deus e fazer deles um exército de vencedores, líderes fortes, corajosos, ousados, gente que vai ser usado pelo Espírito Santo. Como fazer isso? Porque Davi pegou esses homens. Além de tudo, eram pessoas fracassadas. E como transformar fracassados num exército especial? Davi pegou esses caras e esses caras se tornaram a tropa de elite de Davi. Eles se tornaram valentes, de fracassados se tornaram valentes, guerreiros se tornaram vencedores, de derrotados eles se tornaram vencedores. Você não vai ter notícia do exército de Davi perdendo nenhuma só batalha. Pelo menos eu não encontro. Você não vai encontrar Davi e seu exército sofrendo qualquer baixa, derrota. Não tem isso. Como que Davi fez isso? Eu vou te dar 4 coisas que eu creio que Davi fez. 4 dicas. Para mim é interessante. Para mim, os princípios, os tempos são outros. E o nosso contexto é de igreja, mas os princípios são imutáveis. Primeiro, mude a visão dos seus liderados. A primeira coisa era mudar a visão. E mudar a visão significava levar aqueles homens a ter uma visão de si mesmo e uma visão do mundo bem diferente da visão que eles tinham até então. Eu fico imaginando que eles chegaram lá olhando para baixo, porque derrotado não consegue olhar nos olhos, todo mundo olhando para baixo, fracassado, endividados, eles não tinham outra saída, e eles estão lá, eu fico pensando que chega lá todo mundo palmeirense. Aqui eu posso falar, palmeirense, estou no Rio de Janeiro, né? Será que eu sou um fluminense? Fluminense aqui, né? O pastor torce pro Flu, cara, um pastor que me levou hoje. Ok, por que eu falei palmeirense? Eu estou brincando, porque o símbolo do Palmeiras é o porco. O porco não olha para o céu, já viu o porco olhando para o céu? Vai olhar sempre para baixo, por isso que eu brinquei. Mas foi só brincadeirinha, não pega não. Então muda a visão. O primeiro trabalho de um pastor, o primeiro trabalho de um líder, na formação de novos líderes, é dar-lhes aos seus liderados uma grande visão. É ensiná-los a olhar para frente. Tenha uma grande visão e transmita essa visão com alegria. Transmita essa visão de uma forma motivadora, encorajadora, para que as pessoas abracem a visão, para que as pessoas se deixem possuir da visão ou pela visão. Dê aos seus liderados uma visão tão grande, tão ousada, pelas quais eles sejam estimulados diariamente a viver e até morrer por aquela visão, se assim for preciso. Posso ouvir um amém? Fala uma frase para o teu vizinho. Vou pedir para você dar uma frase curta. Fala assim para ele: a tua visão será o teu limite. E aí tem bastante jovem aqui, graças a Deus pelos jovens. Eu gostei de uma coisa que os jovens aqui sentam na frente. Legal, hein? Parabéns. Presta atenção, jovem, presta atenção, adulto. A tua visão será o teu limite. Isso vale para o mundo corporativo, isso vale para dentro da igreja, isso vale para qualquer ministério. Pastor, a tua igreja será do tamanho da tua visão.
Eu quero que um pastor, alguém que está do lado de um pastor, cutuca ele assim, e fala assim para o pastor que está aí: se depender da tua visão, que tamanho terá a tua igreja? Perguntou? Vou repetir. Se depender da tua visão, qual será o tamanho da tua igreja? Isso é muito, muito sério. Eu fico pensando que Davi transmitia a visão. Vamos imaginar aqui. Anda comigo um pouquinho. Para mim, Davi acendia uma fogueira à noite e começava a falar. Imagina um jovem de 25 anos na frente de 400 homens derrotados, endividados, fracassados, gente cabisbaixa. E ele está dizendo assim: gente, eu vou reinar. E sabe de uma coisa? Vocês vão reinar comigo. Olha, é uma questão de tempo. É uma questão de pouco tempo. Eu vou assumir o governo. Nós vamos erguer uma nação poderosa. Vai ser forte, vai ser demais. Olha, eu quero encorajar vocês. Fiquem comigo, porque vocês serão recompensados. Eu penso que todo dia Davi fazia esse tipo de reunião e encorajava, e motivava. A visão é aquilo que tem que nos impulsionar para cumprirmos o propósito de Deus e o nosso destino. A visão tem que te impulsionar para o destino. A visão te impulsiona para o cumprimento do propósito. Davi, a meu ver, transmitiu uma visão grandiosa sobre a nação de Israel, sobre o que ele esperava em Deus, sobre o que ele faria em Deus e sobre o futuro daqueles homens. E isso mudou o destino de cada um daqueles homens. Diga amém. Mudou o destino deles para sempre. Eu fico pensando que quando Deus nos chama, a primeira coisa que Deus nos dá é uma visão. Porque Deus sabe que se a gente mudar a visão, a gente chega lá. Presta atenção, só vou mencionar. Quando Deus chamou Abraão há 4.000 anos atrás, Deus chamou Abraão. A gente fica pensando que visão é coisa nova, mas há 4.000 anos atrás Deus chamou Abraão. E quando Deus chamou Abraão, a primeira coisa que Deus deu a Abraão foi uma visão exponencial. E eu não estou falando do pó da terra, eu não estou falando das estrelas, daquilo que você já sabe, eu não estou falando disso. Se você pega Gênesis capítulo 12, Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, sai da sua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma grande nação. Diga assim: visão. Vou fazer de você uma grande nação, uma visão. Mas a visão não é só isso. Aí ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora olha o tamanho da visão que Deus deu. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pensa numa visão dessa. Deus está dizendo: Abraão, enxergue as famílias da terra. E se você obedecer, se você andar comigo, no teu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas a partir de você. Essa é uma visão super, mega exponencial. Super mega, eu acabei de inventar, não sei nem se existe isso aí. Mas essa é uma visão muito exponencial. Olha, enxerga as famílias. E Deus está trabalhando com Abraão. Ele trabalha quando chega na terra. Olha, a terra vai ser da sua descendência. Olha, o pó da terra vai ser assim. Olha, as estrelas vai ser assim. Estou mudando o seu nome, porque você é pai de multidões. Deus está trabalhando na visão. Quando Deus quer levantar um líder, o primeiro trabalho de Deus, na minha ótica, é mudar a visão. Não dá para você servir um Deus tão grande com uma visão medíocre. Deus quer chamar você para fora. E quer te mostrar as estrelas outra vez, como fez com Abraão. E quer dizer: olha, eu quero que você pense assim. Diga amém. Segundo lugar, estou passando muito rápido porque eu tenho que correr. Eu peço perdão por isso, porque eu tenho que voltar hoje para trabalhar amanhã, o dia todo, um pouquinho à noite. Porque sexta-feira, 9 da manhã, a gente vai para Israel com a caravana. Então, eu e o Marcelo. Então, eu preciso estar em Marília amanhã. Eu vim aqui para atender meu amigo Evander, mas aí eu preciso ir para Israel e com a caravana sexta-feira, por isso eu vou sair correndo. Segunda coisa,
Se você quer levantar líderes poderosos, pode ser líder de célula, líder de jovem, líder de qualquer ministério. A segunda coisa que eu vejo que Davi precisou trabalhar muito, mude a mentalidade dos seus liderados. Uma igreja só cresce quando o pastor tem uma grande visão. Eu peguei uma fala do Carlito ali, ele disse: o responsável pelo crescimento da igreja ou pelo fracasso é a liderança. Na verdade, ele pegou leve. Ele queria dizer os pastores. Mas é a liderança. Mude a visão. Agora, a segunda coisa, mude a mentalidade. Provérbios capítulo 23, verso 7, parte A diz: como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Ninguém vai além daquilo que é capaz de imaginar. E isso não é coach, é Bíblia. Diga amém. Não é coach, é Bíblia. Presta atenção. Davi ensinou. Eu fico pensando que Davi teve um trabalho duro. Ensinou, encorajou com cada um daqueles homens a mudar a sua mente. Ele tinha que tirar de dentro da mente deles o fracasso, a miséria, a pobreza, todo o engano. Ele tinha que mudar a mentalidade. Eles tinham que desejar mudança. Eles tinham que pensar em viver uma nova história, em viver uma nova jornada, em viver um novo nível, em viver uma vida extraordinária. Davi está dizendo: eu estou chamando vocês para mudar. Vira a página dessa história, fecha o livro, vamos para frente. Deus tem uma nova história para você. Eu fico pensando em Davi, falava com eles: Deus tem uma vida fora do comum para vocês. O problema é quando a gente vem para a igreja e a gente se acomoda com uma vida medíocre. Medíocre não é palavrão não, é uma vida mediana. Eu gostaria de ver os jovens sonhando. Porque eu fui um jovem sonhador e eu continuo sonhando. Quando eu estava lá no seminário. Agora na nossa semana de imersão, semana passada, alguns colegas de seminário foram lá. E um deles falou assim, um deles é lá de Redenção. Da PIB de Redenção, lá no Pará. Ele disse: Domingos, eu lembro das nossas conversas. Ele disse: você está vivendo o que você sonhou. Eu quero encorajar os jovens a sonhar. A não ser mais um, mas a sonhar os sonhos de Deus. Diga amém. A desejar uma nova história. Querido líder, você quer formar um exército de vencedores? Líderes para cima, otimista, visionários, positivos, gente vencedor. Faça com que os seus liderados experimentem a renovação da mente. Eu penso que o trabalho de Davi era renovar a mente desse cara. Romanos 12 fala da renovação da mente. Mas eu penso que Davi tinha que trabalhar isso. Porque imagina você ir para a guerra, todo mundo com espada na mão e todo mundo derrotado, todo mundo com a cabeça baixa, todo mundo pensando nas dívidas, todo mundo pensando nos problemas, todo mundo fracassado. Que batalha eles iriam ganhar? Eles não iam nem levantar a espada. Davi tinha que trabalhar, mudar a visão e mudar a mentalidade. Na igreja é a mesma coisa. As pessoas chegam aqui e as pessoas vêm de uma cultura do não, dependendo de onde eles nasceram, dependendo do meio que eles vivem, dependendo dos nãos que eles ouviram em casa, dependendo do que eles ouviram das professoras, dos professores. Se uma pessoa tem 40 anos, quantos aqui tem de 40 anos para cima? De 40 para cima? Mais da metade. Eu estou nesse grupo aí, bem acima. Agora presta atenção. Se você tem 40 anos para cima, você já ouviu no mínimo 350 mil nãos e processou no seu cérebro. Imagina, você já ouviu 350 mil nãos. Aí você chega na igreja e o pastor fala: porque nós vamos romper, porque nós vamos conquistar a cidade, vai dar certo, a igreja vai crescer, você vai romper, você tem poder para expulsar demônios, você tem autoridade sobre os demônios, você tem autoridade sobre as enfermidades, e você está aqui dentro e fala: é isso mesmo, eu concordo, meu pastor tem razão, não vai ser assim, vai dar certo. Aí você chega ali fora, o teu psicológico com 300 mil nãos dentro da sua mente começa a dizer: não é bem assim,
O pastor exagerou. Isso é só para ele. Isso é só para um pequeno grupo. Isso é só para os caras da Bíblia. E o diabo entra em ação. E você continua vivendo uma vida negativa. E Deus não te chamou para isso. Eu estou pregando para você. Porque Deus quer levantar você para ser um influenciador. Você tem que jogar fora isso. 1 Coríntios 2,16, Paulo escreveu: nós temos a mente de Cristo. E eu penso que o papel de um pastor, o papel de um formador de líderes é desenvolver a mente de Cristo na vida dos seus liderados e tirar toda a mentalidade de escravidão, toda a mentalidade carnal, toda a mentalidade negativa, toda a mentalidade do não. 2 Coríntios, logo no capítulo 1, Paulo vai escrever e ele diz: em todas as promessas de Deus nós temos em Jesus o sim e o amém. Diga comigo: o sim e o amém. O sim e o amém. Diga de novo: o sim e o amém. Se você já tem o sim e o amém em todas as promessas de Deus, então vai em frente. Tira todas essas coisas negativas da sua mente. Quando a mente é transformada na vida de uma pessoa, tudo muda. Os sonhos são outros, os objetivos são renovados, os projetos são novos. E o propósito de vida agora entra em ação. E aí a vida ganha sentido. E aí você quer viver mais e com alegria. Porque você encontrou o propósito. Diga amém. Mas isso é para a mente renovada. Ei, as pessoas não vão chegar aqui prontas. A maioria das pessoas vão chegar nas nossas células cheias de fracassos, cheias de medos, cheias de mágoas, frustrações, derrotas. Eles vão chegar nas nossas células bem parecidos com esses homens de Davi. Mas você, líder, está lá com a palavra de Deus para apresentar para eles a palavra como ela é e dizer: tudo isso fica para trás, porque se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Essas velhas práticas, esses velhos hábitos, a velha vida ficou para trás. Renovamente. Renova a mente do seu liderado. Dá ao seu povo, aos seus liderados, uma grande visão. Mudar a mentalidade. Terceira coisa, mude a linguagem. Mude a linguagem. Mude a linguagem dos seus liderados. Primeiro, deles uma grande visão. Segundo, mude os pensamentos. Mude a mentalidade deles pela palavra de Deus. Terceira coisa, mude a linguagem. Uma igreja para crescer passa por esse caminho. Uma grande visão do pastor e da liderança. Gente com a mente renovada. E depois, gente que fala a linguagem do céu. O céu tem uma cultura, o céu tem uma linguagem. E Deus fica torcendo o tempo todo, a meu ver, para que a gente comece a falar a linguagem do papai que está no céu. Então é bem interessante, muda a linguagem. Há poder nas suas palavras. Amém? Há poder nas suas palavras. Isso não é apenas um título de um livro. Alguém já disse, eu concordo, que a sua língua é o leme da sua vida. A sua língua é o leme da sua vida. Para onde você apontar, você vai chegar. Comece a falar o que é bom, só o que é bom, o que constrói. O que destrói, o que é negativo, não deve sair da nossa boca. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra feia, mas só o que é bom, o que edifica, o que constrói, o que abençoa. Diga amém. É o que está em Efésios. Ensine os seus liderados a falar como vencedores. Preste atenção nisso. Quer formar líderes vencedores? Ensine-os a uma grande visão, renova a mente e ensine-os a falar como vencedores. Imagina aqueles caras, quando eles chegaram lá, como é que um fracassado fala? É que o tempo não dá, senão ia pegar alguém aqui e fazer o papel de fracassado. Como é que um fracassado fala? Como é que um derrotado fala? Como é que um endividado fala? Esse era o perfil daqueles caras. Como é que a gente que está desistindo da vida fala? O tempo todo eles vão dizer, não dá, não posso, não tenho, não tem dinheiro. O garoto quer um sorvete, não tem dinheiro, não dá, filho, não tem dinheiro.
Aí tudo não tem, que não tem, tudo não dá. Como é que é a linguagem do derrotado? As pessoas vão chegar assim, mas você vai ensiná-los a falar como vitoriosos. Mas para isso você tem que andar em vitória. O líder tem que ser o cara mais para cima na igreja. Imagina, vamos imaginar essa igreja aqui domingo. Próximo domingo, dia 17 de novembro. Vamos imaginar isso. Aí você vem para o culto aqui todo animado, esperando que vai ouvir aquela palavra. É só de ilustração, não vai acontecer, é só de ilustração. Aí o pastor Evandro chegasse aqui. Gente, a coisa está feia mesmo, hein? Dólar acima de 4. A economia diz que Bolsonaro disse que ia dar certo, mas não deu certo, está tudo errado mesmo. E olha, custo de vida subindo. A nossa cidade, que era uma cidade super de turismo, era uma referência, era tudo. Acabou tudo. Não dá, pessoal. A coisa está feia e vai ficar pior. Vai ficar pior. O diabão está solto aí, o negócio vai ficar pior. Agora, presta atenção. Você voltaria no próximo domingo para ouvir esse tipo de mensagem? Ninguém volta. Esse é o problema, meu querido. Se você chega lá na célula e dá aquela célula para baixo, com a linguagem de derrotado, nem você acredita no estudo, por que você quer que o ímpio acredite? Você tem que pegar o ímpio e falar assim: cara, tem algo poderoso para você. Deus está mudando a sua história para sempre. Você vai viver algo lindo. Você vai mudar de nível. Deus tem uma nova realidade para você viver, para a tua casa. Seu casamento vai melhorar. Sua história vai mudar. Eu dou um grupo na minha casa, dia de segunda, 8 da noite. E entrou um cara no meu grupo esse ano, ateu. Primeiro dia ele falou: eu sou ateu. Eu e minha esposa, nós somos ateus. E o cara é um empresário, tem uma empresa boa de importação e exportação. Um jovem empresário. E ele estava com convicção que era ateu. Eu fiquei quieto. Eu só pensei assim: ele não sabe nada, eu vou casar ele no final e vou batizar ele em dezembro, dia 8 de dezembro. Isso foi em agosto agora. Segunda-feira agora, antes de ontem, ele entrou na minha casa. Antes de começar, ele falou assim: eu preciso falar, pastor. Ele falou: vocês me deram tanto amor nessa casa, vocês me receberam tão bem. Pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, eu quero batizar no próximo batismo. Ele pegou até a esposa de surpresa, a esposa ficou assim, pálida. Aí eu falei: e você? Ele falou: tem que seguir marido. Imagina se ele chega dentro da minha casa e eu ensinasse um monte de coisa, e eu ficasse falando mal do governo e da situação. Mude a linguagem. Aí eu falei para ele: cara, teu casamento vai mudar. Ele tem 2 filhinhos. Seus filhos vão crescer num ambiente legal. Tua família nunca mais será a mesma. Profissionalmente você vai romper ainda mais. Você vai ver o que vai acontecer com a sua empresa. Você vai prosperar em todos os aspectos. E mais, a partir de agora você é salvo. Entregou sua vida a Jesus. Amém? Mude a linguagem. Ensine o seu liderado a falar só o que é bom. Você quer ver como é que fala um vencedor? Vamos olhar para Davi? Um pouco antes dessa situação. Você quer ser um vencedor? Comece a falar como vencedor. Diga comigo: comece a falar como vencedor. Não, nem você está acreditando, por favor. Vê se você convence a você mesmo que você é um vencedor. Diga assim: começar a falar como um vencedor. Olha para Davi. O exército de Saul está 40 dias, 40 noites diante do gigante Golias. O gigante aparecia de manhã e de tarde. Os caras ficavam com tanto medo que parece que os joelhos batiam um no outro. Mas Davi, chega lá. 1 Samuel 17. Eu vou só focar alguns versículos. Aí Davi vê aquela situação. A primeira coisa que ele faz, ele se aproxima e diz: que farão aquele homem que feria esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Olha como é que fala um vencedor. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Estou falando de um garoto de 18, 20 anos, não mais do que isso, que nunca tinha ido numa guerra. Capítulo 17, verso de número 32. Disse Davi a Saul: não, olha, agora o cara vira o cara mesmo lá no exército. Ele olha para o exército de Saul e diz: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo vai tirar
o teu servo irá pelejar contra esse filisteu. Ele está dizendo, pode parar com medo, moçada. Deixa o medo de lado. Fica tranquilo, eu vou lá. Eu vou resolver o problema. Como é que fala um vencedor? Os caras estavam 40 dias lá. Tinha um general, tinha um coronel. Todo mundo tremia. Davi fala lá, deixa comigo. Vou resolver o problema para vocês. Agora, olha como é que ele fala. Agora o Saul vai começar com ele. E Davi diz assim, teu servo matou um leão e matou um urso. E esse circunciso filisteu vai ser como um deles. É assim que fala um vencedor. Diga amém. Ele disse, ele vai ser como um deles, porque ele afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos do filisteu. Então disse Saul, então vai. Diga amém. 17:45 em diante. Davi, o filisteu amaldiçoou ele, falou uma série de coisas. Davi olha para ele e diz, tu vens a mim, ou contra mim com espada e com lança e com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha como é que fala um vencedor. Ele diz, hoje mesmo, hoje, agora, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, eu vou te ferir e vou te arrancar a cabeça, hoje. É assim que fala um vencedor. Como é que anda o teu linguajar? Como é que você fala do seu casamento? Como é que você fala das suas finanças? Você murmura com relação às finanças? Com relação ao salário? Você murmura do casamento, da casa, da situação? Se você murmurar e reclamar, vai ficar cada vez pior. Agora, se você falar bem, vai melhorar cada dia. Você fala bem da sua saúde? Ou você é daqueles que valoriza a doença? Pai, eu já passei por cada uma. Eu já passei por um câncer. Estou olhando para um cara curado de câncer em 2002. No entanto, um dos médicos falou que eu teria de 2 a 3 meses, se Deus não fizesse um milagre. Você está olhando para um cara que já passou por uma diabetes, que já fiquei 45 dias sem enxergar. Eu estou aqui curado de diabetes, para dizer que Jesus cura câncer e diabetes hoje. Agora, quando eu estava com câncer, e quando eu também fiquei 45 dias sem enxergar, isso foi em 2010, o câncer foi em 2002 e a diabetes em 2010. Sabe como é que eu dizia? Você acha que eu falava assim, tadinho de mim, estou ficando cego? Você acha que eu falava isso? Não tem sensação pior do que perder a visão, não existe, é pior do que o câncer. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Sabe como é que eu fazia? Eu me levantava de manhã e eu começava a declarar a palavra, o poder da palavra. Pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo eu fui curado. Pelas pisaduras do Senhor Jesus eu estou curado. Pelas pisaduras do Senhor Jesus eu estou sarado. Eu declarava a cura de manhã, de tarde e de noite. E eu tinha uma mulher que eu orei por ela tinha 32 anos, ela foi curada de um AVC, ela teve 2 filhos. Depois disso, eu comecei a contar para a pastora ali, bispa, não posso rebaixar, bispa, aí depois eu parei. Essa mulher me ligou 45 dias seguidos. Sabe o que é 45 ligações? O nome dela é Márcia. Todo dia a Márcia me ligava. Ela não falava alô e nem nada, porque ela ficou grata que nós tínhamos orado por ela e ela foi curada. Ela teve 2 filhos depois que ela foi curada. Aí ela ligava e disse, sabe o que ela falava? Eu falava alô, ela falava, querido pastor, eu estou ligando para dizer que pelas pisaduras do Senhor Jesus você está curado. Ela só falava isso, batia o telefone. Não tinha, só era essa frase. Ela fez isso 45 dias, não precisou mais. Depois de 45 dias, eu comecei e voltei a ler no tamanho 70 por aí. Depois 65, depois 56. E assim eu fui para o Chile, com óculos. Eu fui para o deserto do Atacama, lendo tamanho 56. Eu não conseguia ler a letra do horário do voo. Mas eu falei para um pastor que trabalhava comigo, e ele ainda trabalha. Hoje ele está numa extensão nossa em Londrina. Eu falei, André, você vai ser meus olhos nessa viagem. E lá no Chile, nós ficamos uns 10 dias lá. Eu orei e falei, Deus, eu gostaria muito de voltar lendo a Bíblia no tamanho gigante. Eu voltei lendo a Bíblia no tamanho gigante. Diga amém. A letra do meu iPad aqui é tamanho 20, eu estou lendo. Sem óculos. Diga amém.
Como é que um vencedor fala? É como Davi falou. Diante do gigante. Como é que você encara os seus gigantes? Como é que você fala? Muda a linguagem. Tem que dar uma grande visão. Tem que mudar a mentalidade. Mas tem que mudar a linguagem. Pastorzão, se você quer que a sua igreja cresça, fale bem dela. Eu poderia te falar uma série de coisas. Eu me formei e fui solteiro para Curitiba. Eu fiquei 7 anos em Curitiba, saí de Curitiba para Marília. Aí eu estava acostumado no frio de Curitiba e vim para Marília quente. Aí Marília era uma cidade pequena, cresceu bastante, graças a Deus. Não tinha nem McDonald's e nem shopping. Minha filha de 4 anos na época falava, pai, leva no shopping. Filha, aqui não tem shopping. Pai, leva no McDonald's. Filha, aqui não tem McDonald's. Só tinha aquelas casas de lanche lá. Eu não sou fã de McDonald's, não, mas as crianças gostam, né? E eu comecei a reclamar da cidade. Também a cidade é quente. Essa cidade não tem nem McDonald's para levar as crianças, não tem nem shopping, não tem nada. E aí eu comecei a reclamar da igreja. A igreja ultra tradicional. Falei, também essa igreja ultra tradicional, vou embora. Isso no primeiro ano. Aí fui orar, dobrei meu joelho lá, estou lá ajoelhado. E de repente o Espírito Santo falou, Domingos, não adianta você ficar orando, cara, você está em pecado. Eu falei, o quê? Ele falou, você está em pecado. Eu falei, então qual é o pecado? Eu e ele, pensa numa história, eu e ele. Ele disse, você está reclamando da cidade, e você está reclamando da igreja, e você não está amando nem a igreja e nem a cidade. E você vai pedir perdão domingo, no microfone. Cara, eu falei, ok. Cheguei domingo, peguei o microfone e disse, gente, o Espírito Santo falou que eu estou em pecado. Eu falo assim com a minha igreja. E eu preciso pedir perdão para vocês, porque eu não estou reclamando da cidade. E falei, porque não tem McDonald's, não tem shopping, não tem isso, nem aquilo, é quente. Meu filho coloca sangue do nariz todo dia, e ele estava acostumado no frio. Eu falei, então, meu filho estava com 2 anos, colocava sangue no nariz. Eu falei, eu estava reclamando do calor da cidade, que não tinha nem McDonald's, nem shopping mais. Eu também, ele disse que eu estou em pecado contra vocês, porque eu não estou amando vocês, estou chamando vocês de tradicionais. Você me perdoa? Ok, pastor. Eu falei, a partir de hoje vou dar minha vida pela igreja, pela cidade. Isso aconteceu? Eu nunca mais falei mal da minha igreja. Eu nunca mais critiquei a minha cidade. Minha cidade é uma cidade boa de viver. Tem até voo agora da Azul e da Passaredo lá. E antes o voo era só para Campinas. Agora tem voo para Campinas, para Congonhas e para Guarulhos. Tá bom agora. Ele tem 2 McDonald's agora. Entende? Tem shopping também agora. Então, imagina isso. Mude a linguagem. 4ª coisa. Mude a visão, lembra? Mude a mentalidade, mude a linguagem, mude as atitudes. Esse, ao meu ver, foi o trabalho de Davi. Ele mudou a visão daqueles homens, ele deu uma grande visão de uma pátria e de um exército forte. Ele mudou a mentalidade, ele tirou a mentalidade de fracasso. Ele mudou a linguagem. Eu fico pensando que Davi chega e fala assim, a partir de hoje, ninguém aqui fala mais de derrota. Eu fico pensando que Davi olhava para eles, aqui não tem nenhum derrotado mais. Agora, vocês fazem parte de um exército de vencedores. E a igreja precisa ser uma igreja de vencedores. Amém ou não amém? A gente recita Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente recita Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente recita, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, mas na prática parece que é totalmente diferente. Então nós temos que ter uma linguagem diferente, mas nós temos que ter atitudes diferentes. Uma igreja que quer vencer, ela tem que ter atitude diferente. E uma das atitudes é sair do comodismo. É sair da zona de conforto. Sabe o que meus jovens fazem? Eles vão para os colégios. Eles vão para as faculdades. O meu filho é um pastor de adolescentes. Toda semana ele tem reunião em vários colégios. Toda quinta e sexta eles vão para os colégios. Estão crescendo muito o Ministério do Adolescente.
porque eles vão atrás. A diretora liga e fala, você pode vir aqui? Meus adolescentes estão cortando pulso, estão cortando abdômen, elas dizem, são altamente depressivos, tem alguns que são suicidas em potencial, você pode vir aqui. Eles vão lá com um grupo de teatro, ele faz palestra. Tinha Enem agora, sabe o que ele fez? Pegou os melhores professores de Marília e levou para dentro da igreja e fez uma tarde, uma noite de preparação gratuita, uma semana antes da prova do Enem. Depois foram para o Enem. 2 domingos seguidos lá, servindo água e doce e bala de graça para os alunos entrarem para o Enem. Eles vão para a porta da faculdade, estão lá. Isso é atitude. Mude atitude. Eu fico pensando que Davi levou seus liderados a agirem como vencedores. Porque não basta ter uma grande visão se você não tem ação em direção à visão. O exército de Davi nunca perdeu uma batalha. Diga amém. Filipenses 2,5 vai dizer, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Mude a atitude dos seus liderados. Mas para isso você que é líder precisa começar a agir como vencedor. O exército de Davi, como eu disse, eu ia te dar um texto. 1 Crônica 22:12, diz assim, naquele tempo, dia após dia, pessoas vinham se juntavam a Davi, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. O único exército que nós temos, essa comparação, que o exército de Davi era tão vencedor, tão forte, como o exército de Deus. 2 Crônicas 12:22. Ei, se você não está acreditando no que eu estou falando, a promessa lá do Velho Testamento, de Deus para o seu povo, já foi, vocês serão cabeça e não cauda. Vocês estarão por cima e não por baixo. Vocês terão dinheiro para emprestar e vocês não vão pedir emprestado. Deus não levanta um exército de mendigos, Deus levanta um exército de vencedores. A igreja precisa ser uma comunidade de vencedores. De gente que exerce autoridade sobre o império das trevas. De gente que exerce autoridade sobre as enfermidades. De gente que tem uma visão, não só da terra, mas uma visão da cidade de Deus. Da Nova Jerusalém. Uma visão da grandiosidade do nosso Deus. E de você como representante, porta-voz, embaixador desse Deus. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. E Ele delegou essa autoridade para cada um dos seus discípulos. Ele delegou a autoridade para que você viva como um vencedor. Para que você tenha a atitude de um vencedor. Diga amém. Lá, eu gosto muito do texto que diz, Salmo 60:12, em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Daniel capítulo 11, verso 32b diz, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, ou forte e ativo. Meu querido, você pode viver uma vida extraordinária. O que está reservado para você, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. O melhor da sua história ainda está para acontecer. Se você hoje tão somente abraçar uma grande visão, abra sua mente, receba uma grande visão de Deus. Se você mudar a sua mente, manda embora toda a mentalidade de escravo. Todos os nãos da sua vida, você tem o sim e o amém em Cristo Jesus. Mude a sua linguagem. Fale bem da sua cidade. Fale bem da sua igreja. Fale bem do seu pastor. Fale bem da sua casa. Fale bem da sua família. Fale bem do seu casamento. Fale bem dos seus filhos. Fale bem da sua fé. Fale bem da sua célula. Fale bem do seu bairro. Tenha a linguagem de um vencedor. Mas haja. Tenha atitude. Tenha atitude. Vamos ficar em pé. Isso aqui que eu te dei é o ABC para se formar líderes vencedores. Uma grande visão,
mente renovada, linguagem do céu na terra, atitude de Jesus. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Somos tão gratos, Senhor, por tão grande amor, tão grande graça, tão grande favor, tão grande misericórdia. Obrigado, Senhor, por esse povo tão lindo. Obrigado pelo pastor Evander, sua esposa, seus filhos. Obrigado por essa igreja, por essa equipe pastoral ministerial. Deus, eu oro em nome de Jesus. E da mesma forma que o Senhor usou Davi para levantar um exército de vencedores, use esses pastores para levantar líderes mais que vencedores nessa geração. Gente que não teme nada no seu pecado. Levanta um exército de conquistadores de cidade. Muda a mentalidade. Dá uma mentalidade ao teu povo de conquistadores de cidades, de conquistadores do Estado e da nação e de nações para o Senhor. Amplia a visão e dá-nos a graça de agirmos como filhos do único Deus vivo e verdadeiro. Eu declaro o teu favor, a tua graça, o teu amor, o teu cuidado. Pai, eu oro porque esse povo possa viver, Deus, uma nova história. Obrigado pela história que eles construíram até aqui, meu Deus, mas eu sei que o Senhor tem infinitamente mais, além de tudo que eles têm pedido ou imaginado. Surpreende o Senhor com um tempo de avivamento sem precedentes. Um derramar do teu Espírito como nunca antes. E levanta uma igreja que influencia a cidade e a nação. Pai, renova a fé, renova a visão, renova a unção. Derrama do teu Espírito sobre o teu povo. Faz outra vez, Senhor, para o louvor da tua glória. Assim nós abençoamos o teu povo e fazemos isso com fé. Está ligado na terra e no céu em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus.